HIV, o vírus que se esconde e desafia a medicina há mais de 40 anos. Por que ainda não conseguimos eliminá-lo do corpo? Hoje, vamos entender o inimigo invisível que mudou a história da ciência moderna. Vamos começar como ocorre a infecção pelo HIV, do ponto de vista da exposição sexual. Após o contato com o organismo humano, o vírus invade as mucosas genitais e já começa a contornar as primeiras barreiras imunológicas. Em seguida, se integra no núcleo dos linfócitos TCD4, que é a principal célula-alvo do vírus, responsável por comandar resposta imunológica contra invasores. Uma vez esta célula infectada, pode produzir milhares de cópias virais, mas a perda de célula CD4 é complexa e envolve tanto a morte de células infectadas como a morte de células não infectadas, devido à resposta inflamatória do sistema imunitário. Em quanto tempo a AIDS se desenvolve? Sem o tratamento adequado, que fique claro, a maioria das pessoas que vivem com o HIV leva de 3 a 10 anos com o vírus, se replicando pelo organismo dia a dia até a infecção evoluir para a doença AIDS. Mas para algumas pessoas, este período pode ser tão rápido quanto um ano, ou mesmo com 10 anos de infecção sem tratamento adequado ainda não estar na fase de AIDS, ou mesmo estar longe disso. Este último é a exceção da exceção, os chamados controladores de elite, que são um pequeno grupo de pessoas que correspondem até 1% da população infectada, mesmo sem tratamento antirretroviral, consegue manter uma carga viral de HIV indetectável por um longo tempo, apresentando um bom nível de imunidade celular. Para reforçar e detalhar este conceito, vamos, através de um gráfico, entender a queda dos linfócitos TCD4 e a vulnerabilidade de desenvolver infecções oportunistas e câncer ao longo do tempo. Após a infecção pelo HIV e a soroconversão, o vírus inicia uma batalha contra o sistema imunológico. Um dos primeiros sinais dessa luta é a linfadenopatia generalizada persistente, que é o aumento de múltiplos linfonodos em diferentes partes do corpo por um longo período, frequentemente sem causa aparente após investigações iniciais. À medida que a contagem de CD4 diminui, o sistema imunológico fica mais fraco, aumentando o risco de infecções oportunistas e outras complicações. Entre 500 e 400 células, nessa fase o sistema imunológico já está comprometido e podem surgir pneumonia bacteriana, tuberculose, infecção grave, geralmente nos pulmões, herpes zoster, que é a reativação do vírus da varicela, causando erupções cutâneas dolorosas, candidíase vaginal, uma infecção fúngica na região genital, púrpura trombocitopênica idiopática, uma doença autoimune em que o sistema imunológico ataca as plaquetas, reduzindo sua contagem e aumentando o risco de sangramentos. Entre 200 e 300 células, com a imunidade ainda mais baixa, surgem condições como sarcoma de Kaposi, um tipo de câncer que causa lesões na pele e em outros órgãos, candidíase orofaríngea, uma infecção fúngica na boca e garganta, leucoplasia oral pilosa, lesões esbranquiçadas na língua, associadas ao vírus Epstein-Barr, herpes recorrente, que são infecções repetidas pelo vírus herpes simples do tipo 1, linfoma não Hodgkin, um tipo de câncer do sistema linfático. Entre 100 e 200 células, nessa faixa, o sistema imunológico está severamente comprometido, permitindo neurotoxoplasmose, infecção cerebral causada pelo parasita Toxoplasma gondii, pneumonia por pneumociste girovese, infecção fúngica grave nos pulmões, neurocriptococose, infecção fúngica no cérebro e meninges, esofagite por herpes ou por cândida, inflamação no esôfago causada por vírus ou fungos, criptosporidiose, infecção intestinal causada pelo parasita Cryptosporidium parvum, que causa diarreia prolongada. Abaixo de 100 células, com a imunidade extremamente baixa, surgem infecções como complexo Mycobacterium avium, infecção causada por bactérias que afetam vários órgãos, citomegalovírus, infecção viral que pode atingir olhos, pulmões e intestinos, leucoencefalopatia multifocal progressiva, doença cerebral causada pelo vírus JC, linfoma primário do sistema nervoso central, câncer que afeta o cérebro,
Observação importante. Normalmente, uma pessoa saudável tem entre, no mínimo, 500 e 1.500 células de CD4 por milímetro cúbico de sangue. Além das condições listadas, outras infecções oportunistas podem surgir à medida que o sistema imunológico enfraquece. Algumas dessas infecções, marcadas com asterisco no gráfico, podem ocorrer em diferentes faixas de contagem de CD4. Mas como surge o aparecimento dessas infecções? Os agentes infecciosos, como vírus, bactérias, parasitas e fungos, já estavam presentes no corpo, mas controlados pelo sistema imunológico. Quando a contagem de CD4 cai drasticamente, esses patógenos se aproveitam da fragilidade imunológica, multiplicam-se e causam doenças graves, conhecidas como infecções oportunistas. Essa explicação mostra como a queda na contagem da imunidade celular reflete o avanço do HIV e o aumento do risco de complicações, destacando a importância do tratamento antirretroviral para manter o sistema imunológico fortalecido. Entendendo a classificação do HIV de forma simples e didática. A classificação do HIV pode ser comparada à organização de uma grande árvore genealógica, construída a partir de um método chamado análise filogenética. Esse método estuda as sequências de nucleotídeos e as letras que formam o RNA do vírus, para identificar suas relações de parentesco. A hierarquia de classificação segue diferentes níveis: tipos, grupos, subtipos, subsubtipos e formas recombinantes. Vou percorrer cada um deles de maneira simples e progressiva. Tipos de HIV. Atualmente reconhecemos dois tipos principais. HIV-1 é o mais comum no mundo, sendo o principal causador da pandemia global. HIV-2, muito menos frequente, concentrado principalmente na África Ocidental. Ele é menos transmissível e, geralmente, progride de forma mais lenta. HIV-1. Grupos. O HIV-1 se divide em 4 grupos principais, que funcionam como grandes ramos dessa árvore. Grupo M, o mais relevante, pois responde pela imensa maioria das infecções no planeta. Grupos N, O e P, muito mais raros, restritos a algumas regiões da África. Subtipos do Grupo M. Grupo M é tão diverso que foi subdividido em subtipos, representados por letras A, B, C, D, F, G, H, J e K. Cada subtipo tem distribuição geográfica predominante. Subtipo B, mais frequente nas Américas, Europa e Austrália. Subtipo C, predomina na África subsaariana e em países da Ásia. Outros subtipos A, D, F, G, H, J e K ocorrem em proporções menores em diferentes regiões do mundo. Alguns subtipos apresentam tanta diversidade interna que se desdobram em subsubtipos. Exemplos: subtipo A pode ser A1, A2, A3, A4, A5 ou A6. Subtipo F se divide em F1 e F2. Essas divisões refinam ainda mais a classificação, mostrando o quanto o vírus pode variar. Formas recombinantes. O HIV tem a capacidade de recombinar seu material genético quando uma pessoa é infectada por mais de um subtipo. Nesse processo, o vírus cria versões misturadas, chamadas de formas recombinantes. Existem 2 tipos principais: CRF, formas recombinantes circulantes, quando a recombinação se espalha para pelo menos 3 pessoas sem relação direta. Ela é oficialmente registrada como CRF. Já foram identificadas mais de 160 CRFs no mundo. Ou RF, formas recombinantes únicas. São recombinações detectadas em indivíduos, mas que não se sabe se foram transmitidas adiante. O cenário do HIV-1 no Brasil. O subtipo B é o mais frequente. Além dele, os subtipos C e F também circulam. Há ainda uma variante específica do subtipo B, conhecida como B brasileira, caracterizada por uma mutação no gene que codifica a GP120, proteína da superfície do vírus responsável pela entrada na célula humana. HIV-2, grupos. Embora menos comum, o HIV-2 também é classificado em 8 grupos distintos: A, B, C, D, E, F,
G e H. Como ele é menos transmissível e menos prevalente, esses grupos ainda são pouco estudados em comparação com o HIV-1. Essa classificação detalhada funciona como um mapa evolutivo do HIV, permitindo que cientistas entendam como o vírus se espalhou, como ele continua se diversificando e quais estratégias podem ser mais eficazes no desenvolvimento de medicamentos e vacinas. Tratamento do HIV. Os antirretrovirais impedem a replicação do vírus no organismo, o que diminui a quantidade de vírus no sangue e fortalece o sistema imunológico, ajudando a restaurar as células CD4 perdidas e a prevenir doenças oportunistas. Lembre-se, o tratamento contínuo mantém o HIV em uma condição crônica gerenciável, mas não é a cura. Mas por que as medicações não eliminam o vírus? Os antirretrovirais disponíveis atualmente não conseguem erradicar o HIV porque não atingem as células que mantêm o vírus em estado de latência. A terapia antirretroviral impede a replicação viral ativa, mas não é capaz de remover o DNA viral já integrado ao genoma das células hospedeiras. Assim, quando essas células de memória são reativadas, o vírus pode voltar a se multiplicar mesmo após longos períodos de aparente controle. Além disso, a alta taxa de mutação favorece o surgimento de novas variantes, enquanto os reservatórios virais latentes permitem uma replicação residual. Esse conjunto de fatores possibilita que o vírus escape tanto da vigilância do sistema imunológico quanto da ação dos medicamentos, tornando extremamente complexa a busca pela erradicação definitiva. Os reservatórios são populações de células e tecidos onde o HIV persiste, mesmo sob tratamento antirretroviral. Entre os principais, células TCD4 de memória, principal reservatório capaz de viver décadas, mantendo o DNA viral integrado, macrófagos e células dendríticas, hospedeiros de longa duração que protegem o vírus da ação imunológica. Sistema nervoso central, especialmente nas células de micróglia e astrócitos, onde a barreira hematoencefálica dificulta a entrada de medicamentos. Trato gastrointestinal, grande quantidade de tecido linfóide associado ao intestino, considerando um dos maiores reservatórios do HIV. Tecido linfóide em geral, linfonodos, baço e medula óssea funcionam como bolsões de persistência viral. Trato genital, compartimentos como testículos, útero e sêmen, protegidos por barreiras fisiológicas. Por que os medicamentos não chegam aos santuários? Os motivos incluem: tanto o sistema imunológico quanto os fármacos têm acesso limitado. Barreiras fisiológicas. A barreira hematoencefálica impede a penetração eficaz de vários antirretrovirais no sistema nervoso central. Barreiras em outros sítios. A barreira hematotesticular e a barreira hematoocular funcionam de forma semelhante. Farmacocinética subótima. Os antirretrovirais chegam nestes locais em concentrações de baixo potencial inibitório. Carga viral indetectável versus a realidade dos testes ultrassensíveis. Mesmo com carga viral indetectável, que é menor que 40 cópias por ml de plasma, ensaios de cópia única detectam HIV em níveis ultra baixos, entre 1 a 10 cópias por ml de plasma. Esses ensaios usam PCR em tempo real para quantificar viremia residual. Estudos mostram que em aproximadamente 80% dos pacientes com supressão viral sustentada, superior a 60 semanas, sob uso de terapia antirretroviral, tiveram viremia detectável com mediana de 1 a 3 cópias por ml de plasma. E essa quantidade não diminui com a intensificação da terapia antirretroviral, sugerindo origem em santuários teciduais onde a replicação de baixo nível persiste. Isso confirma que o vírus vaza dos reservatórios, mesmo indetectável por métodos convencionais, reforçando a necessidade de estratégias de cura para eliminar esses focos. Os casos de cura do HIV. Até 2025, cientistas documentaram casos raros e fascinantes
de pessoas que conseguiram vencer o HIV de maneiras surpreendentes, seja por transplantes especiais ou pela força do próprio sistema imunológico. Vou explicar de forma simples e didática. Transplantes de medula óssea é a mutação CCR5 delta 32. Um pequeno grupo de pacientes receberam transplantes de medula óssea de doadores com uma mutação rara chamada CCR5 delta 32. Essa mutação faz com que as células imunes não tenham o receptor CCR5, uma espécie de porta que o HIV usa para entrar e infectar essas células. Sem essa porta, o vírus não consegue se instalar. Esses transplantes conseguiram impedir a infecção pelo HIV, sendo um dos caminhos estudados para uma possível cura. Mais impressionante ainda são os casos de cura esterilizante natural, em que o corpo elimina completamente o vírus sem nenhum tratamento médico, como medicamentos antirretrovirais ou transplantes. Diferentemente dos controladores de elite, pessoas que mantêm o vírus sob controle, mas ele ainda está presente em forma inativa. Nesses casos, o vírus desaparece de vez. Até 2025, 2 casos principais foram documentados. Caso 1. Lauren Willenberg, uma americana diagnosticada com HIV em 1992. Aos 37 anos, nunca precisou de medicamentos porque, desde o início, seu sistema imunológico manteve o vírus indetectável e suas células de defesa em níveis normais. Em 2020, cientistas do Instituto Reagan, ligado à Universidade de Harvard, e no Instituto de Tecnologia de Massachusetts e outras instituições de pesquisa, analisaram mais de 1 bilhão e 500 milhões de células dela, incluindo sangue e intestino, e não encontraram nenhum traço de HIV capaz de se replicar. Eles acreditam que suas células dos linfócitos TCD8, um tipo de célula de defesa, atacaram partes essenciais do vírus, prendendo em regiões do DNA onde ele não consegue se ativar. Esse caso foi o primeiro exemplo confirmado de alguém que eliminou o HIV naturalmente após décadas de infecção. Caso 2, conhecida como paciente Esperanza. A segunda pessoa é uma mulher argentina de 30 anos, diagnosticada com HIV em 2013. Assim como Lauren, ela nunca precisou de tratamento porque seu corpo controlou o vírus sozinho, mantendo a carga viral indetectável e as células CD4 saudáveis. Em 2022, estudos feitos por cientistas do Instituto Irse Caixa, na Espanha, da Universidade de Buenos Aires e do Instituto Reagan examinaram bilhões de células dela, sangue, tecidos linfáticos e até no cérebro, e confirmaram que não havia HIV replicante. O segredo parece estar em uma resposta imune forte das células T, que agiu rápido após a infecção inicial, possivelmente ajudada por fatores genéticos. Esses exemplos levantam a possibilidade de que uma cura esterilizante da infecção pelo HIV, que foi observada anteriormente apenas após transplante de células-tronco. No entanto, as pessoas com HIV podem viver vidas longas e saudáveis com medicamentos diários, mas o objetivo é ir além, eliminando a necessidade de tratamento contínuo ou até mesmo erradicando o vírus completamente. Existem 2 tipos principais de cura sendo buscados. Cura funcional, controlar o vírus tão bem que ele não cause danos, sem a necessidade de tomar remédios todos os dias. É como manter o vírus preso e inofensivo. Cura esterilizante, eliminar o vírus completamente do corpo, como se ele nunca tivesse existido. É a cura total. Vamos explorar as principais estratégias que estão sendo estudadas, explicadas de forma simples, como se fosse um plano para derrotar o vírus. Shock and Kill, terapia de choque e morte. O problema: o HIV se esconde em algumas células do corpo em um estado adormecido, latente, onde os remédios atuais não conseguem alcançá-lo. Como funciona? Usa-se medicamento para acordar o vírus escondido. Quando ele fica visível, o sistema imunológico ou outros tratamentos podem atacá-lo e destruí-lo. Por que é promissor? É como tirar o vírus do esconderijo para eliminá-lo. Estudos em laboratório e em animais mostram que isso pode funcionar. Desafios: ativar o vírus em muitas células ao mesmo tempo pode causar inflamação ou outros efeitos colaterais.
ainda está em teste para ser seguro. Block and Lock, bloquear e trancar. O problema: o vírus latente pode acordar se o tratamento for interrompido, voltando a se multiplicar. Como funciona? Essa estratégia usa substâncias para manter o vírus trancado, no estado latente para sempre, impedindo que ele se ative. É como colocar uma fechadura que nunca deixa a porta abrir. Por que é promissor? É uma abordagem mais segura, pois evita ativar o vírus e causar inflamações. Pode permitir o controle do HIV sem remédios diários. Desafios: ainda em fase inicial, com testes em células e animais mostrando que o vírus pode ficar silencioso por longos períodos. Edição genética. O problema: o HIV insere seu DNA nas células humanas, tornando-se parte do nosso código genético, como o invasor que se instala à nossa casa. Como funciona? Uma espécie de tesoura genética são usadas para cortar ou desativar o DNA do vírus dentro das células, eliminando ou tornando-os inofensivo. Por que é promissor? Pode ser a chave para a cura esterilizante, removendo o vírus na raiz. Experimentos já conseguiram eliminar o HIV de células em laboratório. Desafios: a técnica ainda está em fase experimental. Há preocupações com a segurança, como possíveis erros na edição do DNA humano e com a aplicação em todo o corpo. Imunoterapia e vacinas terapêuticas. O problema: o sistema imunológico nem sempre consegue encontrar as células onde o HIV se esconde, os chamados reservatórios virais. Como funciona? Essas terapias ensinam o sistema imunológico a reconhecer e atacar essas células infectadas. Podem incluir vacinas especiais ou anticorpos que ajudam o corpo a combater o vírus, como treinar soldados para caçar um inimigo escondido. Porque é promissor? Pode levar à cura funcional, fortalecendo o corpo para controlar o vírus sozinho. Alguns estudos já mostraram redução do vírus em pacientes. Desafios: os testes clínicos estão em andamento, mas os resultados ainda não são consistentes para todos. Ao longo desta análise, vimos que o HIV se mantém como um dos maiores enigmas da ciência devido à sua alta capacidade de mutação, ao fato de se esconder em reservatórios latentes do organismo, e à complexidade de desenvolver terapias que o elimine por completo sem prejudicar o sistema imunológico. Apesar disso, os avanços são notáveis. Os tratamentos atuais permitem uma vida longa e saudável, e pesquisas em vacinas, terapias genéticas e anticorpos de última geração apontam para o futuro promissor. A ausência de cura hoje não significa um impasse eterno, mas sim uma etapa de uma jornada científica em constante evolução. Se você gostou deste conteúdo e acredita que ele pode ajudar mais pessoas a entenderem melhor o HIV, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Além disso, não perca os 2 vídeos de abertura do canal, que estão recheados de informações e significado. Até a próxima!